tema da minha pregação hoje é os valentes que conquistam. Eu vou falar isso aqui com base na história dos valentes de Davi. 2 Samuel 8, 23, versículo 8, perdão. Diz assim a Escritura: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Meu irmão, você pensa que o BOP é a tropa de elite? Você não tem noção do exército de Davi. Esse homem matou 800, só ele. Versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Você sabe, antigamente não tinha armas de fogo, então era só espada, era o combate aproximado, lança. Você imagina aqui a ilustração, o exemplo que ele está dando, é que ele usou tanto a sua espada, matando, e você vai matando, o sangue vai escorrendo junto na mão, né? Provavelmente fez aquele grude celestial lá e a espada nem saía da mão dele. Eu não sei se você já fez algo parecido, fazer um movimento repetitivo, e às vezes parece que faz até parte de você, né? Uma vez nós estávamos reformando a igreja lá de Moreira, e Edivaldo colocou eu para, como fala, Edivaldo, fazer os buraquinhos no muro lá, como chama? Picotar o muro, né? Deixou eu lá para picotar aquele negócio, o ponteiro, parecia fazer a parte da minha mão, fiquei o dia inteiro fazendo na parede, falei, Deus do céu. O que estava acontecendo aqui era isso, ele ficou tanto com a espada na mão ali, que a espada grudou na mão dele. Versículo 10. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele Sama, versículo 11, depois dele Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Elei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus. O Senhor efetuou grande livramento. E por aí segue a história, depois eu conto. Você percebeu aqui? Eles foram muito valentes. Nós vemos sempre a frase, Deus efetuou livramento, mas sempre efetuou livramento depois de luta. Não foi algo miraculoso, descer um anjo do céu, não. Aqui, essa parte do exército de Davi é conhecido como os valentes, é como se fosse a tropa de elite de Davi. E eles têm muito a ver com aquilo que nós temos que colocar como objetivo. Você pode ver, são pessoas que, mesmo diante da dificuldade, não desistiam, lutavam com problemas que eram maiores do que eles, porque convenhamos, você lutar com 800 soldados de uma vez só, meu irmão, mas você tem que ser muito corajoso. Você defender a sua terra diante de um monte de gigante perto, você tem que ser muito corajoso. Eu e você, nós também precisamos ser assim, pessoas que não desanimam, pessoas que não desistem, pessoas que diante da dificuldade, da tribulação, não ficam lá, ai, não sei se eu vou conseguir, ai, tadinho de mim. Não, temos que ser valentes, porque por mais que não estejamos em guerra assim como esse povo, vivemos guerras diárias, seja na família, seja no casamento, seja com os filhos. O que nós não podemos é desistir, ficar prostrado, e sim perseverar, seja em casa, seja no casamento, no trabalho, na igreja. É necessário que haja perseverança. É por isso que o reino dos céus não vai admitir covardes, é o que diz Apocalipse 21. O lago de fogo de enxofre está preparado, ele começa a dizer um monte de pessoas, né? Homicidas, assassinos, só que o primeiro nome que ele cita, sabe qual é? Covarde. O lago de fogo de enxofre está separado para os covardes. Hoje nós vivemos uma geração de crente Nutella. Você sabe, né? Tem a diferença do crente Nutella e do crente raiz. Crente raiz é aquele que aguenta o tranco. Está lá, sustenta. Crente Nutella é aquele que qualquer coisinha que você faz, ai, não vou mais. Ai, pastor me cumprimentou. Ai, fulano não viu na rua. Tudo chora. Tudo reclama. Diante da adversidade, em vez de permanecer firme, não. Ai, a vida está difícil. Ai, meu patrão é ruim demais. Ai, na minha casa está complicado. Ai, tudo fica longe. Devemos parar de dar desculpa. Pelo amor de Deus. Tem pessoas que vivem reclamando, vivem murmurando, porque são moles. Pessoas assim não avançam na vida. Não avançam na igreja. Não avançam no casamento, não avançam em lugar nenhum, meu Deus do céu. Se tudo você põe empecilho, se tudo você reclama.
Ainda que assim a realidade seja difícil, nós não devemos desanimar. É interessante que nós vemos aqui que eles criam em Deus. Eles sabiam, olha, ainda que a dificuldade seja sobre nós, vai passar, Deus é conosco. É assim que nós também devemos acreditar, ainda que talvez a sua circunstância seja desanimadora. Você deve lembrar do que a Escritura diz. O choro ele pode sim até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe qual que é a diferença? Esses valentes de Davi, no livro de 1 Crônicas, também fala a mesma história. Só que no livro de 1 Crônicas, dá alguns detalhes a mais. Diz que eles tinham um rosto de leão. É claro, né, que é uma expressão figurada para mostrar valentia. Eu sei que talvez você dizer rosto de leão, você imagina a sua esposa quando acorda, né? Pastor, igualzinho, cabelo. Mas não, rosto de leão era de guerreiro mesmo. De não desanimar diante da dificuldade. Agora, tem pessoas que é um ar que você fala, fica todo dolorido, se é repreendido ainda. Meu irmão, quer ver mulher ficar louca, tiririca da vida? Aí você fala que a roupa dela está ruim. Nossa Deus. E sopa as paredes. Fala, aquela roupa está muito apertada. Aquela blusa está muito curta. Não já se viu crente, mulher de Deus, usar tomara que caia. Ou o nome já é do capeta. Faz o teste na sua casa. O dia que a sua esposa colocar uma roupa e você achar que não está boa, prestes de você sair, você fala, essa roupa não está boa, troca. Meu irmão, guerra. Pode ter certeza. Mas vivemos uma geração em as esposas não aceitam ser confrontadas, os maridos não assumem os erros, o pastor acha que ele é papa, infalível, os irmãos não aceitam ser repreendidos. Vivemos longe de ser como esses valentes aqui. Tem naquele filme 300, são 2 filmes, né? 300, depois da ascensão do Império, que fala sobre aqueles soldados espartanos que de fato eram soldados ímpares. Tem uma cena muito interessante que eles estão com os escudos e o exército inimigo lança um monte de flecha, então eles se protegem. Só flecha caindo no escudo. E sabe o que é legal? Eles debaixo daquelas flechadas, só barulho de flecha, rachando de rir. Depois então eles saem, cortam aquelas flechas que caíram lá, batalham e matam muitos soldados inimigos. Agora, eles diante de problemas, eles davam risada, sendo que eles nem criam em Deus. E nós, às vezes, diante de qualquer lutinha, desistimos. Diante de qualquer fraqueza, desanimamos. A ameaça chover já é motivo para não vir ao culto. As coisas parecem que começam a dar errado. Já é um motivo para não buscar mais a Deus, para existir do casamento dos filhos, da família. Isso é absurdo, qualquer coisinha chuta o balde. Devido à falta de firmeza dos pais, hoje em dia você é testemunha da juventude que nós temos escolhido. Você percebeu a juventude de hoje? Meu Deus. Antigamente, bullying, você sabe, sempre existiu, né? Não é algo novo. Sempre existiu. Agora, hoje em dia, você percebeu como que os jovens são emotivos? Você fala um negocinho, ai, magoei. Como que é? Os mais antigos, você lembra lá na escola? O cara fala, seu viadinho, o que você fala para ele? Viadinho é rolemã, pega o 6 sua irmã. Era mais ou menos assim, não era? Hoje em dia, como que acontece? Ah, viadinho, ai, vou falar para a diretora. E chora. Ah, o cabeçudo, o orelhudo. O cara vai embora depressivo, meu Deus do céu. Daí você vê adolescente tomando remédio. Sabe por quê? É porque pais não têm sido firmes com seus filhos. Tem criado filho na base do todinho. Não adianta. Precisamos ensinar nossas crianças a serem homens e mulheres suficientes. Ontem, eu estava cortando bambu com meu filho no meio. Sem querer, eu dei uma bambuzada no nariz dele. Porque daí eu puxei de bambuzeiro e pá! Na hora ele foi chorar. Não chora! Não chora, homem não chora. Sustenta. Nossa Deus. Devia ter doído, né? Mas a gente precisa ensinar. Serem firmes, deixarem de serem molengas. Porque pode ter certeza, o prejudicado vai ser nós, vão ser eles, por conta de uma geração terrível que nós temos escolhido. Eu dou o exemplo aqui sempre do seu Paulo, não é? Que ele sai lá do Araretama. Quantos minutos o senhor gasta de lá até aqui, seu Paulo? Uns 50? 50 minutos. Quantos anos o senhor tem? 61 ou 61? Né? 61. Sai lá do Araretama de bicicleta, lá do Vale da Sombra da Morte. E vem pedalando. Na chuva, quantos irmãos que são testemunhos? Seu Paulo chega com a capinha dele amarela, às vezes é azul, né, seu Paulo? Tem as duas, né? Vem quarta, vem domingo, vai o pequeno grupo na quinta.
Irmão, se um homem desse não coloca desculpa, empecilho para vir ao culto, você não pode colocar empecilho. Você não pode dizer que, estou mal, estou cansado. Mas eu vou dar só um exemplo, talvez é maior ainda que o do seu Paulo. Tem uma irmã da nossa igreja de Guará, ela é uma bênção, o marido dela é uma bênção. Ela está na igreja conosco, acho que há uns 15 anos, está antes de mim. Eu tenho 12, deve ter uns 15. Quando ela era adolescente, ela morava a 7 quilômetros da igreja. E a mãe dela proibia ela de ir aos cultos. Falava, se você for, você apanha. Ela andava 7 quilômetros para ir, muitas vezes pessoas correram atrás dela, marmanjos. Voltava 7 quilômetros, chegava em casa, tomava uma surra da mãe. E ela é meio morena, igual a minha esposa, mas até nela, você via as marcas roxas, assim, que a mãe dela batia nela com fio de ferro, com um monte de coisa. Ela morava no sobrado, a mãe dela dizia assim, olha, se for para a igreja, vai dormir para fora. Ela ia, voltava, dormia para fora de casa. Às vezes a mãe dela trancava ela dentro de casa para ela não ir. Ela tinha umas técnicas muito loucas lá, né? Pulava a janela, descia, não sei de que jeito. Amarrava lençol, igual a Tereza, que faz no presídio. Eu não sei como que ela fazia, mas ia. Eu e você não podemos colocar empecilhos para deixar de cultuar a Deus. Devemos deixar de ser moles. A vida é difícil, meu irmão. A vida é difícil. Trabalhos são difíceis. Casamento é difícil. Filhos são difíceis. Agora tem pessoas que diante dessas circunstâncias, eu não consigo, não dá certo, tadinho de mim. E sempre reclama, nunca luta, nunca batalha. A vida é dura, mas é dura para quem é mole. Se você for molenga, meu irmão, nada vai dar certo para você. Agora tem pessoas que colocam um serviço lá, não sei se eu consigo. Uma vez estávamos carpinando uma chácara da nossa igreja, e tinha um rapazinho que de fato nunca tinha pegado na enxada na vida, você via a mão dele lisa. Daí eu falei para os outros jovens lá, né, vamos lá dar uma carpinada lá. Irmão, você sabe, é carpinada do inferno aquele negócio. Eu acho que no inferno vai ter grama pegando fogo e enxada. É terrível, cara, é terrível. Então o rapaz, a vida inteira dele foi estudar. Eu falei, irmãos, tem mais uma enxada aqui, quem vai comigo? Mas todo mundo fingiu que eu não estava ali. Sabe quando vira de costas? Só esse irmãozinho que veio e falou, pastor, eu não sei, mas se o senhor me ensinar, eu aprendo. Foi meia hora, a mão dele estava descascando já, tadinho. Mas a vida é assim. Eu e você, nós devemos ser um pelotão de soldados valentes, que não desistem diante das adversidades. E não uma creche, sustentado por uma tia, onde as crianças são berrentas e molengas. Esse é o exemplo que nós vemos aqui. Eu quero passar alguns princípios, então. Primeiro, espírito de luta. Versículo 10, você pode acompanhar comigo? 2 Samuel 23, 10. Ele se levantou, feriu, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. Como eu disse, o Senhor efetuou grande livramento. Depois do quê? Depois de luta. Luta constante para depois ter livramento. Como que Deus vai dar vitória para você na sua vida? Seja financeiramente, seja no casamento, seja na criação dos filhos, seja na igreja, se você não luta. É necessário luta árdua. Só que muitos confundem milagre com mágica. Mágica é aquele negócio, apareceu. Milagre é diferente. Milagre é Deus abençoar o nosso esforço. Por isso que eu falo, oração, meu irmão, é algo importantíssimo. Crente que não ora não é crente. Você precisa orar. Como um crente que não ora? A oração é algo importantíssimo, mas todavia a oração também não é mágica. É interessante que diz a Escritura que uma vez Moisés estava prostrado orando e o povo em guerra. Sabe o que Deus disse para ele? Moisés, levanta, levanta, porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Ou seja, já orou muito, agora é hora de agir. Por isso que oração, né? Orar mais ação. Devemos orar constantemente, mas também devemos agir, lutar, se mexer. Quantas pessoas eles dizem, mas meu casamento acabou, a culpa é da macumba. A culpa é da macumba ou a culpa é sua que não lutou pelo casamento? Que não deu valor necessário à esposa, ao marido. É necessário sim orar a cada dia pelo cônjuge, mas é necessário também investir no casamento. Isso que eu falo os dois. Daí, às vezes maridos investem em várias coisas, investem em carro, investem em passarinho, investem em roupa para ele, mas não consegue investir numa progressiva para a mulher, meu Deus. Depois não sabe por que as coisas dão errado. Ou a esposa também se investe, já viu mulher para se arrumar? Você sabe, mulher se arruma para outra mulher. Ela quer parecer bonita para as outras, não é nem para os homens, é para outra mulher. Às vezes está lá,
Vai ao aniversário, se arruma. Vem ao culto, se arruma. Vai na casa da irmã, se arruma. Em casa, fica a camiseta de Jorjão, vereador, o dia inteiro. É difícil. É necessário investimento. A vida financeira é da mesma forma. Você precisa orar para que Deus te dê sabedoria. Você precisa ser fiel com o seu dízimo, com a sua oferta. E são passos importantes. Mas, além disso, é necessário que você saiba também administrar o seu dinheiro. Daí você ganha 1.500 e gasta 1.700. Como que essa conta fecha? Você precisa aprender a gastar menos do que você ganha. Senão você sempre vai estar quebrado. Você pode ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil. Se você ganha 20, mas gasta 22, você vai quebrar. Por isso que uma grande campanha da prosperidade, sabe qual é? Acorde cedo, agradeça a Deus e trabalhe duro. E gaste menos que ganha. É assim que eu e você fazemos para prosperar. A nossa vida ela é feita de lutas. O que nós não podemos é desanimar, porque desânimo é sinônimo de derrota. Eu sei que às vezes, por conta do desemprego, muitas pessoas às vezes são afetadas, claro. Daí está lá, acabou o danoninho das crianças, o progressivo da esposa está vencido, 6 meses. O que você faz? Você chora. Mas não, dá um jeito, trabalha. Pastor, mas na minha área está difícil. Uma vez eu conversava com um rapaz, não, mas que na minha área está difícil arrumar emprego. Meu irmão, se vira, faz outra coisa. Mecânico só pode ser mecânico. Mecânico pode lavar banheiro. Mecânico pode ser servente pedreiro. Mecânico pode capinar. Você tem que se virar, meu Deus do céu. Você tem uma esposa, você tem uma família para cuidar. Uma vez eu conversava com um rapaz, de fato ele era mecânico também. Daí ele saiu da empresa que ele trabalhava como encarregado de oficina. Ganhava bem. Literalmente era aquele um que não parava. Eu estou uma vez na banca que ele tinha aberto lá em Aparecida, e eu comecei a olhar macacão, sabe macacão assim, de roupa? Falei, nossa, que bonito, vocês compram aonde? Isso aqui em São Paulo? Não, é meu marido que faz. A mulher falou para mim, que mecânico faz macacão? O que é isso, criatura? Pastor, comprou umas máquinas lá, falou, vou aprender a fazer esse negócio aqui, porque eu vou baixar o custo. Tem que se virar, meu Deus. O que eu faço? Vende trufa na rua, baixa de porta em porta. Uma vez eu vi um rapaz que ele, dando testemunho, que ele comprou um carro, sabe vendendo o quê? Gravata, batendo de porta em porta. Carro no dinheiro, só no cash. Você sabe, na nossa cidade, quem usa gravata? Ou é advogado ou é crente. Pentecostal, né? De preferência. Só eles. E está lá, bate. Não pode desistir, tem que se virar. Vamos ganhar sempre? Claro que não. Mas vamos sempre lutar, sempre lutar. Talvez você fez algo que não deu certo. E o que você vai fazer? Vai chorar? Não, procura fazer algo que dê certo, então. Alguns dizem que Thomas Edison, ele tentou 10 mil experimentos antes de chegar naquele filamento da lâmpada incandescente, sabe? Da lâmpada normal, sem ser essa branca, sem ser a de LED. E cada coisa que ele tentava que dava errado, ele não via como uma derrota. Ele dizia, aprendi mais uma coisa que não dá certo. Vou tentar outra. E assim que eu e você também devemos ser. Agora, se você vive reclamando, se para você tudo está ruim, e você não faz nada para melhorar, meu irmão, a certeza é que não vai melhorar. Pode ter certeza disso. Muitos talvez tenham aquele lema, lembra aquela musiquinha da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. A vida dele é assim, não, eu nasci pobre, estou destinado a ser pobre. Não é porque você vive em uma família pobre que você não pode lutar para dar um futuro melhor para os seus filhos, para ter uma condição de vida melhor. Aqui, no versículo 11, fala sobre Sama, né? Acompanhe comigo, 2 Samuel 23, 11. Depois deles, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, era comida boa da época, o povo fugia diante dos filisteus. Ou seja, todo mundo fugindo com medo, os filisteus estão vindo, eles são fortes. E olha o versículo 12 que diz que Sama fez. Pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Ou seja, o povo fugindo da batalha, e ele permaneceu lutando. Por conta disso, o Senhor efetuou o livramento. Sabe quem que faz a diferença lá no trabalho? É aquele que onde a peãozada tudo murmura, tudo reclama. Ele não, ele permanece trabalhando de forma digna. Se precisar, chega mais cedo. Se precisar, sai mais tarde. É esse aí que vai avançar, pode ter certeza. Tem um irmão da nossa igreja que ele começou a trabalhar como ajudante de mecânico. Não era nem mecânico, ajudante de mecânico. Só que ele chegava mais cedo, saía mais tarde. Chegava mais cedo, saía mais tarde. Trabalhava, de fato. Ele trabalha em uma empresa alemã e ele já pensou, puxa vida, vou aprender alemão. Mas ninguém na minha família fala alemão. E daí, meu Deus do céu? Começou a fazer curso de alemão, começou a se dedicar.
Hoje deve ganhar uns 15 mil por mês, mais ou menos, depois de uns 7 anos de trabalho. Hoje vai para a Alemanha, dá curso em alemão para os alemães de como montar motor. Começou lá embaixo. Todo mundo correndo, sabe o que ele fez? Eu vou lutar e pronto, acabou. São esses que fazem a diferença no trabalho. Na igreja, sabe quem faz a diferença? É aqueles também que não desanimam, que suportam as falhas uns dos outros. Que convenhamos, nós temos falha. O seu líder de pequeno grupo tem falha. Os membros têm falha. O seu pastor tem falha. Agora, quem que continua avançando na igreja? É aquele que mesmo diante das falhas, eles perdoam e dizem, não, estamos juntos, vamos continuar. Não retrocedem de forma alguma. Eu já fiz culto aqui, dias de domingo, principal culto nosso, com 3 pessoas. Edivaldo, Camila e Alexandre. Eu já fiz culto em outra igreja nossa, de Lorena, só com a faxineira. Eu acho que ela foi porque era o dia dela, eu e ela. Eu já fui em pequeno grupo, que só fui eu. Nem a dona da casa, que era minha irmã, estava lá. Não é mole não, ser líder de pequeno grupo, dão valor nos seus líderes, eu dei valor. Quem que avança? É aquele que mesmo diante dessa circunstância não desiste. Enquanto muitos desanimam, eu falei, não, isso aqui vai passar, vamos perseverar. Às vezes é necessário um passo atrás para dar um impulso maior. Agora muitos desistem dos filhos, muitos desistem do casamento, por conta de lutas que com certeza virão. Eu e você não devemos desistir jamais. Se as pessoas pregam o evangelho pragmático, se as pessoas pregam o evangelho da prosperidade, porque é o que enche mais, né? Pastor, vai mais devagar na pregação. Pregue sua prosperidade que a igreja enche. Esse não é o nosso foco, pode ter certeza. O objetivo nosso é pregar a palavra, o jeito tem que ser pregada. Agora, nós temos a certeza que se nós pregarmos o evangelho da cruz, mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai fazer a sua obra, porque essa é a palavra dele. Então eu e você não devemos desistir jamais, jamais. Já pessoas já vieram falar para mim, pastor, você nunca pensou em fechar a igreja? Acredita? E pouquinhas pessoas às vezes, né? Eu falei assim, irmã, eu não tenho plano B. Deus chamou para ser pastor. Eu saí de um serviço para ser pastor. Seja para 1, seja para 3, eu vou fazer o que Deus mandou. E é assim que nós devemos fazer, e desistir jamais. Segundo, espírito de perseverança e coragem. Como diz aqui, né? Ele lutou até a espada ficar pegada à mão. Muitos começam a vida lutando. Mas quantos continuam lutando mesmo após derrotas? Meu irmão, porque você continua lutando quando você está vencendo, é fácil. Agora, e quando as coisas começam a dar errado? E quando no casamento começa a acontecer briga? E quando os filhos começam a dar problema? E quando a igreja começa a ficar difícil? O pequeno grupo começa a ficar difícil? Quantos continuam lutando? Muitos às vezes chegam na igreja motivados. Vai dar certo. Mas aí vê que cristão também passa por aflição. E o que ele faz? Diante da dificuldade, desanima. Já assistiu São Silvestre? É uma maravilha, né? Sai o pelotão de elite na frente, depois sai o povão tudo atrás. Sai com aquela maravilha, fantasiar, cartaz, filma nós! Dá 3, 4 quilômetros, o que ele faz? Está sentado na guia, tomando água. Ai, não aguento mais. Muitos fazem assim na vida. Casamento, até que enfim, vou casar, aleluia. É a primeira crise. Ai, não aguento mais, vou separar. Isso é coisa de gente frouxa, que não aguenta o tranco. Uma vez eu vi uma corredora, que ela terminou uma prova, eu não lembro se era a Olimpíada de 86, 88, não lembro. Sei que deu um problema na perna dela, faltava acho que uns 300 metros para terminar a corrida. Ela mancando assim, não conseguia andar, os médicos vieram pegar ela disse, não, eu vou terminar. Ela foi rastejando, se arrastando, toda mancando, mas disse, eu vou terminar essa corrida. É assim que eu e você devemos ter na vida também. Desistir jamais. Agora, muitos desistem por coisinhas bobas. Está meio doente, está nem doente. A dor de cabeça que 20 gotinhas de pirona resolve. Ai, não dá para ir ao culto hoje não. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo. Diz a Escritura que ele foi apedrejado num dia dado como morto. Para as pessoas pararem de dar pedrada em Paulo, é porque provavelmente, rapaz, o cara morreu. Ele foi apedrejado, paralelepípedo no meio da cabeça dele. As pessoas disseram, morreu. Sabe o que ele fez no outro dia? Pregava a palavra. Se fosse as pastorais de hoje, meu irmão, entrava até no INSS. Falei, não, tem que aposentar agora, não dá certo não. Arrebentaram comigo. Paulo nem por conta disso deixou de fazer aquilo que ele acreditava que era correto. Por isso você também não deve desistir do casamento. Deve lutar até
até o fim. Você deve lutar pela sua família. Você deve lutar por uma condição melhor de vida para os seus filhos, para a sua esposa. Você também deve lutar pela obra de Deus, porque você pensa, a obra de Deus também às vezes dá trabalho. Puxa vida. Às vezes tem chateações, mas olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses. Não vos canseis de fazer o bem. Nós devemos continuar fazendo o que é certo. Ah, pastor, mas eu fiz. E ninguém reconheceu. Ora, mas você fez esperando o reconhecimento dos outros? Faça esperando o reconhecimento de Deus. E pode ser que ele venha assim nessa vida, mas pode ser que não venha. E qual o problema? Se estamos fazendo o que é certo, é isso que é o importante. A certeza é que na outra vida vamos receber a recompensa. Uma vez o irmão dizia para mim, nossa, pastor, puxa, a igreja está difícil, hein? Ah, mas uma hora vai ter que avançar, não vamos poder ficar derrapando a vida toda. Claro que não. Mas é nessa hora que precisamos perseverar, não desistir. Não é lutar até cansar, é lutar até vencer. Juízes, capítulo 8, versículo 4, olha o que diz. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Cansados, exaustos. Mas por que Deus também efetuou o livramento? Cansados, mas ainda perseguindo. Nós vemos nesses homens espírito de coragem, né, de valentia, como nós lemos aqui no versículo 8. Eles destruíram exércitos maiores do que eles. O problema é que nós queremos lutar apenas as lutas que temos a certeza que vamos ganhar. Não estamos dispostos a entrar em desafios que nós vemos, puxa, isso aqui eu não dou conta. Isso aqui é maior do que eu. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 20. Você pode acompanhar comigo? Olha que interessante. Também Benaía, filho de Joiada, era homem valente, de Cabzel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Meu irmão, o cara matou um leão. Pastor, mas isso aí eu acho que é só coisa antiga. Eu vi uma reportagem onde uma mãe, o crocodilo pegou o filho dela, ela foi e abriu a boca do crocodilo, jacaré, sei lá que bicho que era, e arrancou o moleque de lá. Isso é coragem. Isso é valentia. Diz a Escritura que eles mataram gigantes aqui, né, 2,20 metros para mais de altura. Porque convenhamos, você querer lutar com um menino de 4, 5 anos, não dá graça, né? E quando o Anderson Silva chama você para porrada, o que você faz? Aí você tem que orar, né? Não tem alternativa. Há pessoas que só querem lutar com pessoas menores do que ela. É aquela historinha. Já viu domador de leão procurar leão manso? Imagina um anúncio no jornal, domador de leão procura leão manso. Meu Deus do céu, então não é domador de leão coisa nenhuma. Eu e você devemos sim ser valentes, não desistir das coisas, não pedir trabalho de acordo com a nossa força, mas força de acordo com aquilo que se coloca diante de nós. E convenhamos, eu e você precisamos de fé para aquilo que é maior do que nós. Eu e você precisamos de fé para manter um casamento. Eu e você precisamos de fé para andar em santidade. Eu e você precisamos de fé na obra de Deus. Quer mais um exemplo do que batalha maior do que nós, do que isso aqui que estamos fazendo? Que igreja? Todo dia que eu vou para casa, todo dia que eu oro, sabe o que eu oro para Deus? Fala, Deus, eu não dou conta. Que o pessoal sai da casa deles para me ouvir, Jesus amar. O que explica isso? A não ser Deus. Tinha um monte de coisa que você podia estar fazendo agora, mas você está aqui. E o que eu faço? Porque eu sou bom de forma alguma. Eu vou falar, Deus, o Senhor me capacita porque eu não dou conta. É apenas o Senhor que pode nos ajudar. Deus nos chama de fato a orar por aquilo que é impossível. E é isso que você tem que fazer também. Coragem para enfrentar problemas maiores do que nós. Terceiro, olha o que diz o versículo 15 de 2 Samuel 23. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram e levaram a Davi, e ele não quis beber, porém derramou como libação ao Senhor. Qual que é o contexto aqui? Davi era o líder do povo. E então Davi, ele disse assim, olha, só suspirou, né? Ai, saudade da água de onde que eu morava, de Belém. Ele e o seu exército estavam sitiados, tinham inimigos ao redor. Mas diz a Escritura que homens valentes romperam pelo meio do exército inimigo, foram até Belém, 30 quilômetros, mais ou menos. Saíram de onde eles estavam para ir até Belém, para trazer água, simplesmente porque o rei disse,
Ai, que saudade da água da minha terrinha. Meu irmão, isso aqui é fidelidade. Israel sitiado, eles saíram, arriscaram a sua vida para proteger o rei. Depois, no capítulo 21, também diz assim, né, que Davi saiu à batalha e quase morreu. Sabe o que eles fizeram? Rei, o senhor não tem que ir mais à batalha, nós vamos batalhar pelo Senhor, para que não se apague a lâmpada de Israel. Ou seja, o Senhor tem que ser preservado. Deixa que nós lutemos. Isso aqui é fidelidade à liderança. De fato, estavam dispostos até a dar a vida. Em 1 Crônicas, capítulo 12, a Escritura diz assim: então entrou o Espírito em Amassai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi. Olha que interessante, entrou o Espírito Santo no cara. E você pensa, o cara orou. Não, ele disse para o rei, ele disse para o líder: somos teus, estamos juntos. Olha que interessante. Então entrou o Espírito em Amassai, cabeça de 30, né, cuidava de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz, e por aí vai. Olha que interessante. Nós somos teus, ó Davi. O Espírito Santo entrou nesse homem para ele dizer que ele estava com o líder, para ele dizer que, olha, nós somos um, nós vamos batalhar até o final, estamos juntos. Eu sei que alguns veem uma passagem dessa e pensam assim: pastor, mas a Bíblia não diz maldito o homem que confia no homem? Aqui eles estão confiando em Davi. Não, não é esse o sentido. Primeiro, que a interpretação correta de maldito homem que confia no homem é aquele homem que faz do outro homem o seu braço forte, o seu baluarte, a sua proteção. Nesse sentido é errado. A nossa proteção não vem do pai, não vem do pastor, não vem do patrão, mas vem de Deus. Mas quem diz que nós não podemos confiar nas pessoas? Não só podemos, como devemos. E aqui cita justamente isso. Olha, ele foi cheio de Deus para dizer: Davi, nós estamos juntos. É interessante citar algo assim, né, pegar água, algo simples. Mas isso mostrou a valentia dele. Sabe por quê? Eles disseram: olha, por amor ao nosso rei, ao nosso comandante, estamos dispostos até a morrer. Até morrer. Eu sei que para o reino de Deus avançar, é de suma importância que haja entrega do pastor para com as ovelhas, porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas é de suma importância também que as pessoas batalhem com a liderança, no pequeno grupo, na igreja, com os irmãos. De fato, sejam unidos com a liderança da igreja, porque é necessário ser valente, talvez, para cantar aqui na frente. É uma maravilha. Às vezes tem que ser valente por conta da vergonha. Tem que ser valente para pregar no pequeno grupo, para ministrar no pequeno grupo. Tem que ser valente para fazer várias coisas, para tocar, para cantar. Mas e quantos são valentes para servir o líder de pequeno grupo? Para dizer: olha, Paulo, Edivaldo, conta com a gente aqui. A gente está junto. Tem que evangelizar, vamos juntos. Tem que fazer tal coisa, vamos juntos. Tem que convidar as pessoas, vamos juntos. Quantos são valentes para fazer essas coisas? E em oposição, que nós vemos aqui, a fidelidade, é o que a Bíblia chama de rebeldia. Porque quem não é fiel, você pode ter certeza, é rebelde. E na Bíblia é tão séria essa questão de rebeldia, de pessoas que o tempo todo se levantam contra a liderança. É claro, devemos julgar as coisas, sim, é óbvio. Só que muitos, às vezes, usam passagens assim, principalmente aqueles pastores que acham que são papas, né? Eles usam essa passagem para dizer: olha, não fale contra o ungido do Senhor. Primeiro, tem que saber se o cara é ungido mesmo, né? Só que o fato de ser um líder, de ser um pastor, não quer dizer que o cara é papa, que o cara é infalível. É por isso você deve julgar todas as coisas. Você deve julgar a mim, se o que eu estou falando é de Deus ou não. É isso que aconteceu em Apocalipse 2. Diz a Bíblia que eles colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. De que forma? Eles comparavam com a Escritura. Paulo, em determinado momento, ele elogia os crentes de Bereia, sabe por quê? Eles ouviam Paulo, o apóstolo, pregar, e iam lá para a Bíblia. Opa, vamos ver se Paulo disse, está aqui mesmo, deixa eu ver se está certo. Eu sei que hoje em dia pastores, líderes ficam ofendidos com isso, mas não tem que ficar. Óbvio que não. Eles estão fazendo aquilo que é correto. Não há problemas você discordar de mim, você discordar do seu líder de pequeno grupo, não tem problema. Pode ter opiniões diferentes. Na verdade, é até bom que não pensemos todos iguais. O que eu estou falando é aquilo que é trivial, é óbvio, né? Em relação à Escritura, temos que pensar a mesma coisa. Mas ainda que você discorde, pode discordar, mas sempre com respeito. Não tem problema, você fala: pastor, o que lá que o senhor fez, eu não gostei. Uma coisa é você chegar me xingando, né? Pastor, não vai mais lá não, rapaz! Diferente. Mesma coisa, não tem problema você discordar do seu líder do pequeno grupo, mas vai lá, em amor, porque nós também somos falhos, nós erramos. Porque é tão sério essa questão do princípio
a honra, do princípio da honra às autoridades, porque a Bíblia de fato pune severamente aqueles que são insubmissos. Eu sei que a obediência, ela é relativa, nem sempre temos que obedecer. Pastor, como assim nem sempre temos que obedecer? Ora, se o seu pai, se o seu pastor, se o seu patrão manda você fazer algo que é contra o que a palavra diz, você deve desobedecer, mas você não pode desonrar. Mesmo não obedecendo, a honra permanece sempre, sempre deve permanecer. A Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias. Sabe por que nós vemos muitos jovens hoje sem rumo na vida? É porque não levam a sério esse princípio básico de honrar pai e mãe. Já ouviu aquela frase, né? Os antigos falaram: lava a boca para falar do fulano. De pai e mãe você tem que fazer isso. Lava a boca. Se falar de qualquer jeito, seu pai e sua mãe tem que lavar a sua boca. Não pode falar com pai e mãe de qualquer jeito. Não interessa quem seja pai e mãe. Não é só pai e mãe cristão, não. Qualquer um. Seu pai pode ser um alcoólatra, um drogado, sua mãe pode ser uma prostituta. Tá certo, se ela mandar você se prostituir, você não vai fazer isso. Mas isso não dá o direito para você também desonrá-la e tratá-la de qualquer jeito. Uma vez eu vi a história de um rapaz que o pai dele vira e mexe, ficava bêbado, ele tinha que buscar o pai dele no bar. E uma vez ele estava com os amigos dele, o pai dele chegou, todo fez xixi nas calças, todo arrebentado lá. E ele pensou: puxa, que vergonha. Muitos pensariam, né? Sabe o que ele fez? Largou os amigos, pegou o pai, deu um banho no pai, colocou o pai na cama para dormir, voltou e continuou a conversar com os amigos sem falar um A do pai dele. É assim que devemos fazer. Honrar sempre. Noé, ele fez algo terrível, se embriagou. 3 filhos. Um dos filhos saiu contando para todo mundo que o pai tinha feito. Ah, o pai passando vergonha lá, chapou o coco. Não falou mentira, só expôs o pai. Os outros 2 irmãos vieram com um pano de costa e cobriram a nudez do pai e levaram o pai para casa. Diz a Escritura que depois de ele recobrar a consciência, ele amaldiçoou aquele filho que expôs ele. Disse: você vai ser servo dos seus irmãos. E de fato toda a descendência de Cão foi escravo. Para mostrar que de fato Deus honra a autoridade do pai, da mãe. E por isso nós devemos respeitá-los sempre, literalmente pensar 2 vezes antes de falar qualquer coisa, antes de falar esquentadinho com o pai e com a mãe, porque pai e mãe é óbvio que erra, mas não autoriza você a falar de qualquer jeito. Pai e mãe erra e muito, assim como você, mas não é por causa disso que você pode tratar pai e mãe de qualquer jeito. Hoje em dia eu vejo jovens chamando pai de velho. E aí, velho? Meu irmão, se um filho meu um dia fala isso aí para mim, eu acho que eu deixo sem um dente, viu? E pá, na hora. Que história que é essa, velho? É senhor e senhora. É o mínimo que a gente deve tratar pai e mãe. Em 1 Samuel capítulo 15, diz que rebelião é como pecado de feitiçaria. Algo grave. É tão grave que diz a Escritura que uma vez Eliseu, ele era calvo, né? Careca. E os jovens da cidade começaram a mexer com ele. Ah, o careca aí. Chamaram o pastor de careca. Que coisa, hein? Toma cuidado com o bullying que você vai fazer com o pastor. Começaram a chamar Eliseu de careca. Sabe o que aconteceu? Saiu uma ursa do meio do mato e matou eles. Que coisa! Porque Deus estava preocupado com Eliseu. Falei: nossa, feriu a honra de Eliseu, chamar de careca. Claro que não. Mas com a posição que ele tinha. Por isso devemos tomar cuidado, tomar cuidado. Eu sei que é tão séria essa questão de rebeldia, porque a Escritura diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. É claro, falando a respeito de Jesus, mas porque muitas vezes nós vemos pessoas falando mal de pastor. Porque o diabo sabe, se eu conseguir minar a imagem do pastor, o rebanho fica disperso. Por isso eu e você não devemos, em hipótese alguma, aceitar pessoas que ficam falando mal do pastor. Eu não digo só de mim, não. Todos. Eu não estou dizendo falar verdades, né? Às vezes querer resolver as coisas. Mas tem pessoas que não veem a primeira oportunidade possível. Nossa, viu o pastor? Puxa vida, hein? Nossa, pastor de novo. É pastor que lá. Se for falha grave, por que você não vai falar com o pastor, então? Em vez de sair falando para os outros. Porque você falar com quem pode resolver, isso é correto. Agora, sair falando para as pessoas que não podem fazer nada, é fofoca. É rebeldia. Não aceite ficar falando mal do seu pastor, ou de qualquer outra pessoa, seu líder de pequeno grupo, que às vezes está lá, né? Ah, puxa, você viu o que fulano fez? Nossa, Deus do céu, não, já se viu. Olha o filho dele, tal coisa. Mas calma aí, se é algo que você acha tão importante, por que você não fala com ele, meu Deus do céu? São seríssimas essas coisas. São pessoas rebeldes que querem o tempo todo minar a sua fé.
O tempo todo querem minar a sua fé. Por esse motivo que o diabo quer tirar a imagem da liderança. Por esse motivo que o diabo quer o tempo todo destruir a imagem do líder de pequeno grupo, do pastor, porque ele sabe, ferindo esse daqui é mais fácil. Na igreja não se iluda, eu e você precisamos constantemente de ajuda. E quarto, 1 Crônicas, põe ali, por favor. 1 Crônicas, capítulo 12, a escritura diz assim: estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior valia por 1000. Põe o próximo, por favor. João capítulo 6, versículo 60 e depois 69, diz assim: muitos dos seus discípulos, Jesus falando, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Ou seja, Jesus tinha dado um discurso um pouquinho mais duro ali, então os discípulos ficaram alarmados. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Olha, Jesus ele dá um discurso duro, muitas pessoas vão embora, e ele então diz para os que ficaram: vocês não vão também? Ele podia ter baixado o padrão, né? Não, ele não fez isso. Ele continuou com a mesma palavra. Eu e você não devemos fraquejar jamais. Não seja fraco diante das adversidades da vida. Não seja fraco diante dos problemas. Lute, seja forte. Persevere, persevere. Não desista. Olha, essa semana eu tive uma notícia maravilhosa. Estava o irmão falando para mim de uma moça de outra igreja nossa. O marido dela era ruim, carne de pescoço. Falei: como que está o fulano lá? Pastor, converteu agora. Está firme que só vendo. E eu lembro quantas vezes a irmã da igreja sozinha, de ônibus, de carro, do jeito que dava. Eu sempre dou o exemplo aqui da Ronilda, né? Ronilda, desde a época lá de Moreira César, ela estava a Ronilda, com a Kawasaki bis dela, indo lá em Moreira. Só ela, daí depois começou a Fabíola, daí começou o Giovanni, começou a Milena, agora está o namorado da Fabíola, agora está o Celso. Bênção demais. Será que isso não foi porque uma mulher lá atrás foi forte o suficiente diante das adversidades da vida? De não desistir? Que convenhamos, só o ser na família e na igreja, meu irmão, desanima. Mas por que nós vemos Deus fazendo grandes coisas assim como na vida dela? É por conta de pessoas que não desistem, que perseveram, mesmo diante da dificuldade, diante do problema. Tá, eu falei do Lucas também, né? Até que não está perto aqui, não vi, que eu olhei só para frente. Todo mundo. Por conta de pessoas que não fraquejam. Na igreja também, a pregação ela precisa ser bíblica, precisa ser forte, sabe por quê? Porque pregação fraca gera crente fraco. Pregação ruim gera crente ruim. Pregação que não é bíblica vai gerar crente que não é bíblico. Na soma de Deus, alguns valentes valem muito mais do que uma multidão de covardes. Você já viu uma pessoa, por exemplo, obesa, mas é bem gorda? Às vezes a gente usa o eufemismo para dizer: nossa, fulano lá é forte, né? Não, a gente está dizendo é gordo, porque gordo é diferente de forte. O gordo ele só tem peso. É diferente de uma pessoa que é forte. Eu e você, nós precisamos ser forte, assim como foi Gideão. Jesus não desistiu das pessoas, eu e você não devemos desistir. Eu e você devemos ser radicais contra o pecado, perseverarmos naquilo que acreditamos que é correto, para que nós também possamos ver o Senhor efetuando livramento. Não podemos aceitar qualquer coisa, não podemos nos tornar mundanos para agradar as pessoas. Tem igreja hoje em dia que, misericórdia, tem até balada gospel. Uma igreja em Minas, agora comprou um lugar lá, não sei se comprou ou se alugou, tem até balada, rave agora para crente. Não precisamos fazer isso para atrair as pessoas de forma alguma. Precisamos pregar a palavra, precisamos fazer aquilo que é correto. Precisamos edificar a nossa vida na palavra do Senhor. É através disso que eu e você veremos mudança. É através disso que você vai ver mudança na sua vida, mudança na sua família, mudança no seu trabalho. O interessante para encerrar é que esses valentes aqui, eles não foram valentes a vida toda, sabia? Não foram. Põe ali, por favor. O próximo. Esses valentes aqui, eles foram pessoas da pior estirpe em determinado momento. Olha o que diz a Escritura. 1 Samuel 22, 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou-se na caverna de Adulão. Era o nome de uma caverna, né? Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele, a Davi, na caverna. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto,
todo homem endividado, pastor, fala Deus, todo homem aperto, todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Olha quem se juntou a Davi: o desempregado, o ranzinza, o amargurado, o cheio de problema. Davi então se fez chefe deles. 400 homens problemáticos. Esses homens cheios de problemas vieram a ser os valentes de Davi. Sabe qual que era a diferença? O líder deles. E é claro, quando eu digo líder, eu não estou me referindo a mim de forma alguma. Eu estou falando de Jesus Cristo. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso guia. E se eu e você nos espelharmos nele, pode ter certeza, vamos nos tornar como esses valentes também. Amém, meus irmãos? Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se